Nesse vídeo eu vou te mostrar como se tornar um gênio a ponto dos idiotas babarem na sua inteligência. Sem papo furado, vamos direto ao que importa. Prazer, eu me chamo Lucan. Inteligência. Como se tornar um gênio? A pergunta que eu joguei logo antes de começar esse vídeo. A fórmula dos gênios. E essa fórmula deve ser entendida pelo seguinte princípio. Padrões. Na vida existem padrões. O que eu quero dizer com isso? Pensa o seguinte. Você quer se tornar um escritor. Um exemplo agora que vem na cabeça. Quando você fala em escritor, qual a primeira ideia que surge na sua mente? Eu vou listar aqui algumas palavras que, ao ouvir a palavra escritor, ou alguém dizendo que é escritor, me vem à cabeça. É uma pessoa que escreve muito, que escreve livros, que é uma leitora, que ela é muito estudiosa, é inteligente, que tem uma rotina de estudos, que está sempre estudando e que principalmente tem um repertório muito abrangente. Agora repare que quando você escuta essa palavra, ou então que alguém fala que é escritor, você já imagina uma imagem mental, certo? Sobre que ela é um escritor. Mas o que isso mostra pra gente? Que existem padrões, ou melhor, comportamentos que escritor possui, que todo escritor acaba tendo. O mesmo raciocínio se aplica a diferentes áreas e contextos. Por exemplo, pessoas ricas. Qual o padrão que se repete em pessoas ricas? Na aparência, na roupa, na forma de agir, na forma de pensar. Porque quando às vezes uma pessoa muito bem arrumada, muito bem aparentada, já evoca a ideia de que ela é rica. Pensa nisso. A mesma abordagem também se aplica aos gênios da humanidade, às grandes mentes da humanidade como Aristóteles, Platão, Leonardo da Vinci, Einstein, Benjamin Franklin, Nikola Tesla e por aí vai. Esse padrão ele começa a ficar claro quando você começa a entrar em contato com a vida dessas pessoas e começa a entender qual foi o processo que elas passaram na vida delas, que levou elas a se tornarem quem elas se tornaram. O padrão que vai se repetindo nelas pode ser separado em um desejo insaciável em responder perguntas, uma curiosidade que guia elas em direção a novas descobertas. Mas é interessante porque essa parte da curiosidade é sem dúvidas um fator-chave que contribui muito para isso. O escritor Robert Greene, no seu livro Maestria, onde ele estuda a vida de diversos mestres que alcançaram a maestria, ele argumenta que eles foram capazes de criar contribuições incríveis para a humanidade, como Charles Darwin na sua obra A Origem das Espécies, um trabalho que revolucionou a biologia, que é considerado por muitos uma das obras científicas mais influentes da história. Diante desse fato, somado à história do Darwin, você começa a perceber que ao combinar a história dele com outros sujeitos também, um padrão vai se surgindo. Algo que o Robert Greene ele chama no livro dele sobre você realizar o seu trabalho de vida. E isso é uma espécie de obsessão, uma vocação que atua como uma energia poderosa que vai te guiando em direção a você realizar o que está te chamando a realizar. Eu sei que isso pode parecer um tanto abstrato ou até mesmo místico, essas palavras. Mas você já parou para pensar por que crianças aprendem com muito mais facilidade? Tem diversas razões para isso acontecer, e uma delas está diretamente ligada ao seguinte: a curiosidade. Mas eu vou deixar para falar sobre isso um pouco mais na frente. Mas o que difere as crianças de um adulto é que as crianças estão como uma folha em branco. Ou melhor, tem uma frase que eu vi esses dias que ela reflete muito. Que a diferença de uma criança para um adulto é que o adulto aprendeu a limitar sua mente, enquanto a criança não. Olha, me diz o que você pensa sobre essa frase, mas é bem interessante. Mas o que eu tiro de interpretação disso é que as crianças elas não têm medo de dizer eu não sei, por exemplo. Elas não têm medo de questionar. Elas são livres de preconceitos e crenças limitantes que impedem elas de avançar. E diferente de um adulto que com a passagem do tempo ele vai acabando ficando mais rígido de crenças, vieses, preconceitos que influenciam diretamente no seu aprendizado e acabam de certa forma limitando ele. E isso não é por acaso que o Robert Greene, no seu livro Maestria, ele adverte que nos seus 20 anos, o seu objetivo deve ser acumular habilidades. E principalmente você em busca dessa missão de vida que ele tanto fala. Porque quando você chega nos 30 anos e mais pra frente, você vai acabar tendo colhido os frutos disso. E eu percebo isso na prática, porque eu tenho 24 anos. Mas eu, por exemplo, eu colho os frutos de ter aprendido inglês na minha adolescência. E isso teve um impacto muito grande na minha vida, sendo bem sincero. Eu havia aprendido inglês, mas não tinha o hábito, por exemplo, de assistir vídeo no YouTube. E eu lembro que quando eu precisei assistir vídeos de canais gringos lá na gringa, eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu assisti, eu levei um tempo pra absorver a sensação de que, cara, eu tô assistindo esse vídeo, não tô precisando de legenda nem tradução. Eu assisti o vídeo sem nenhuma necessidade de tradução. Eu falei assim, caraca, mano, isso aqui é muito poderoso, muito poderoso. Porque até então, a minha intenção, quando eu comecei a estudar inglês, comecei a fazer curso, a minha intenção inicialmente era apenas aprender inglês para poder pegar um livro para ler e era isso, mas eu pensei assim, caraca, isso aqui é muito interessante, mas antes que eu acabe me
divergindo muito, acabe divagando muito, voltemos ao assunto principal. Essa premissa de você identificar padrões nas grandes mentes, cara, isso é muito foda porque você começa a traçar realmente um mapeamento sobre comportamentos e eu diria até princípios que esses caras tinham. Como, por exemplo, eles eram ávidos leitores. Você percebe que, cara, toda pessoa inteligente, pessoa muito inteligente, gênio da humanidade, elas eram ávidos leitores. Liam, reliam os grandes clássicos da literatura. Eu não vou me adentrar tanto nisso, porque há uma diversa gama de livros que falam sobre isso, mas eu vou te apresentar o seguinte argumento. A leitura, e eu digo isso porque aqui no Brasil, infelizmente, os índices e pesquisas mostram que cada vez mais o brasileiro não tem o hábito de leitura. Mas se você pensa, ou então você tem um desejo de ler livros, o argumento que eu uso para te convencer é que a leitura é a porta que te abre para novos mundos, capazes de mudar a sua visão de mundo por completo. Eu não quero que você veja isso como algo ruim, e principalmente não fica apegado às suas opiniões, porque no momento em que você decide estar apegado em ir em busca da verdade, usando isso como bússola, isso inclusive me leva até a um vídeo que eu lancei recentemente, que é um vídeo sobre inteligência. Eu comentei ali sobre 3 definições, em determinado momento do vídeo, sobre inteligência, o que é inteligência. E uma delas eu comento que é a capacidade de você perceber a verdade. É claro que isso não é uma definição universal, mas é uma das definições de inteligência que eu achei bastante interessante e ressoou bastante para mim. Tanto que as 3, digamos, definições de inteligência eu coloco ali no vídeo, que para mim são as principais, pelo menos na minha percepção. Mas, voltando ao que eu estava falando, uma delas é a capacidade de perceber a verdade entre esses padrões que eu acabei notando nesses caras. E isso é um padrão presente, por exemplo, no Sócrates, no Aristóteles, Tomás de Aquino, em que eles tinham um ímpeto muito grande em perseguir a verdade, perseguir algo mais elevado que eles. Mas isso é um argumento para te convencer de que, cara, dê uma chance para leitura, dê uma chance para você ler livros, dê uma chance para você adquirir conhecimento, ou se você apenas quiser continuar sendo um mochileiro idiota, QI 83, 44, sei lá, sendo filho de palhaço, a escolha é sua. Mas você deve pensar que você não tem nada a perder. Na real, você não tem nada a perder, mas a escolha é sua. Mas o outro comportamento que é muito presente nesses caras era o autodidatismo. Isso, cara, aprender sem professores por perto pode ser traduzido da seguinte forma. Aprender sem terceiros, ou melhor, pessoas dizendo que você deve aprender ou não. O Nietzsche, por exemplo, se eu não me engano, quando ele terminou seus estudos na academia, ele deu início a estudos independentes. Não me lembro agora qual foi a área de estudo que ele começou a ter mais interesse depois, mas ele teve, se não me engano, uma formação tradicional, por assim dizer, em estudos clássicos. Se eu não me engano é isso, posso estar falando besteira, mas ele teve um período da história dele em que ele se dedicou a estudar os clássicos. Mas por que eu estou comentando sobre o Nietzsche? É que se tem algo que fica claro observando a vida desses caras, é que não existe de fato uma receita pronta que você vai seguir e você magicamente se torna um gênio. Não. Mas o que eu vejo, cara, é que são princípios que você vai encontrando em cada um deles e você vai formando um mapa falando, cara, isso aqui é, digamos, os princípios que formam um gênio. Mas perceba que mesmo, por exemplo, você pega, sei lá, 5 pessoas que foram gênios em seus tempos. Vamos pensar que é Aristóteles, Platão, Sócrates, Leonardo da Vinci, São Tomás de Aquino, sei lá. Quando você observa individualmente esses sujeitos, eles tiveram, digamos, abordagens, eu não diria nem abordagens, mas eles foram exclusivos, eles foram únicos. Então eu vou pegar o exemplo mais assim, que vem na minha cabeça agora, que é o Sócrates, Platão e Aristóteles. Tem muitos professores de filosofia que eles falam, e faz muito sentido, que não existiria Aristóteles sem Platão e não existiria nenhum dos dois sem Sócrates. Por quê? Porque o Platão ele foi aluno do Sócrates e Aristóteles foi aluno de Platão. Mas por que isso é interessante? Porque apesar de ter havido essa relação de aluno e professor, ou até mentor, você percebe que há uma singularidade neles. Por exemplo, no caso do Sócrates, é até, digamos, discursível não, mas é até delicado de afirmar isso, porque o que a gente tem acesso são trabalhos e descrições que foram dos alunos do Sócrates. Ou seja, a gente não tem material que foi escrito pelo Sócrates, até porque ele não acreditava muito nisso. Mas o Sócrates que chegou até hoje é um Sócrates que não dá nem para afirmar com 100% de certeza que foi de fato o Sócrates.
Não no sentido de que o Sócrates não existiu, mas no sentido que, ao momento, por exemplo, se você pega a Apologia de Sócrates, eu não me recordo se foi escrito por Platão, mas você tem diversos diálogos de Platão onde o Sócrates ele aparece como personagem. Mas você ali, lendo os diálogos de Platão, você fica naquela dúvida se é aquele de fato é o Sócrates ou se é o Platão por trás usando o Sócrates como personagem, sabe? Mas quando você lê a Apologia de Sócrates, você percebe que ali é o que, digamos, seria a própria ideia do Sócrates. Mas o que eu disse com tudo isso, apesar dessa volta imensa que eu dei, é que não tem de fato um trabalho do Sócrates, não tem, digamos, uma ideia muito certeira e clara sobre quem foi o Sócrates de fato. Você tem fragmentos, você tem isso que não é 100% de certeza certeiro de que foi o Sócrates. Mas eu diria que isso é completamente achismo, eu sei que isso pode ser ignorância da minha parte, mas eu diria que é apenas uma parte do Sócrates. Mas por que eu tô comentando tanto do Sócrates? Porque o Sócrates, ele tem uma abordagem única que faz o Sócrates, por exemplo, a questão do questionamento socrático, a questão dele estar sempre buscando questionar as pessoas ao ponto em que mesmo figuras de autoridade começam a concordar com ele. Você percebe que quando você pega as obras de Platão, Platão tinha uma abordagem completamente diferente, Aristóteles tinha uma abordagem completamente diferente. Cada um desses sujeitos, apesar de eles estarem aprendendo uns com os outros, eles acabaram seguindo os seus próprios passos, seus próprios caminhos. Ainda que, o Aristóteles, se eu não me engano, ele passou, cara, acho que foi mais de 10 anos, não me lembro agora o número exato, mas foi uma quantidade insana de anos que ele passou estudando junto com Platão. Mas isso é interessante, cara, porque, como eu comentei, você percebe esses princípios que são, digamos, verdades presentes neles, que vão se apresentando neles, mas que foram, digamos, ativadas e usadas para diferentes objetivos. E o padrão que vai surgindo é que, por exemplo, eles têm uma espécie de propósito interno, eles possuem uma coragem para errar, refazer e criar, eles têm uma obsessão por aprender e aprender, uma curiosidade tinindo, cara. Cara, inclusive tem um livro muito bom, cara. Um livro muito bom que se chama Curiosidade e Desejo por Saber. Esse livro, ele basicamente ele é dividido em duas partes, se eu não me engano. Que já faz muito tempo que eu li esse livro. Mas, inicialmente, ele te apresenta um panorama histórico desde a Grécia Antiga até a época contemporânea sobre como a ideia de curiosidade foi sendo encarada ao longo do tempo. Então, por exemplo, o autor, ele te leva, por exemplo, na Grécia Antiga, lá dos tempos de Aristóteles, nos tempos gregos, nos tempos de Atenas, em como a ideia de curiosidade ela foi encarada pelos gregos. E como isso foi importante para guiar os povos antigos para descobrir novas descobertas, mas serem capazes de explorar novos horizontes, o desconhecido até então. Mas também houve um momento da história em que isso foi repugnado, a ideia de curiosidade, porque se você pega para analisar a própria ideia de curiosidade é um traço de comportamento, uma pessoa está sempre curiosa, e por muitas vezes, isso até eu cheguei a comentar isso com um colega meu, mas por que a ideia de você ser curioso ela é tão abominável para algumas pessoas, socialmente não é uma ideia muito bem aceita, sabe? Mas eu tenho minhas percepções sobre isso, mas acho que vale a pena comentar em outro momento. Mas se tem uma coisa que fica muito claro, cara, vendo esses caras muito inteligentes, é que não existe uma receita pronta, mas o processo, existe de fato um processo, e o processo ele ocorre, adivinha, ele começa com você, ou melhor, dentro de você. Ui, lá ele, não nesse sentido, é claro, mas sim na sua identidade, no seu autoconhecimento. Começa na sua inclinação que você sente naturalmente. Eu quero que você pense nisso como se você estivesse numa fase de jogo, que você inicia. Sabe, você talvez não conheça, mas tem um jogo, uma franquia de jogos, sendo mais preciso, que se chama Dark Souls. E tem um traço bem característico dessa série Dark Souls e de outros jogos desse gênero, é que você não recebe a história pronta, você tem fragmentos da história em que você precisa ficar avançando na história para você poder ter, através de diálogos, através de
pergaminhos que você encontra através de livros e através de encontro com NPCs, que você vai tendo uma visão melhor sobre a história. E mesmo assim, ainda vai ter muitos pontos soltos na história, mas essa mesma analogia, ela se aplica a nós como seres humanos. Porque muitas vezes, isso é uma coisa que, quando eu comecei a ler o livro de maestria e comecei a refletir sobre a minha vida, isso ficou muito claro, que é você carecer de um autoconhecimento muito, muito aguçado, no sentido de você saber no que você é bom, nas coisas que você tem total interesse. É claro que isso, para algumas pessoas, isso é nítido. Mas o que eu quero dizer é que isso nem sempre é nítido. Você não acorda, de repente, fica com a clareza de que, cara, isso aqui é o que eu quero fazer pra minha vida. Não. Isso é um processo. Então, todo processo, ele possui suas etapas. Então, é por isso que dos processos que eu já encontrei de livros e coisas do tipo, isso, inclusive, até especialistas e neurobiólogos recomendam, que é o livro do Robert Greene, A Maestria. Por quê? Porque esse livro do Maestria, ele tem um processo muito interessante, que o começo dele, ele começa em você encontrar o que ele chama de a sua missão de vida. E essa missão de vida, ela começa com você buscando a sua vocação. E a primeira estratégia que o autor, uma das primeiras estratégias que o autor, ele apresenta para você ter o norte de como você encontra a sua missão de vida, é você cavar dentro das suas origens, cavar dentro da sua infância. Porque isso, você vai encontrar pistas das suas inclinações naturais. Então, um exercício que ele recomenda também é você perguntar para pessoas próximas sobre no que elas consideram que você é bom. Porque muitas vezes você não tem uma visão totalmente precisa sobre quem você é, sobre no que você é bom. E às vezes uma visão de alguém de fora pode ser muito, muito útil nesse processo. Mas eu devo alertar também, isso falo por experiência, que às vezes nem sempre a opinião dessas pessoas e a percepção dessas pessoas vai estar apurada, mas ela vai atuar como um divisor de águas em certos momentos. Então, por exemplo, no meu caso, eu já recebi muitos comentários de pessoas que estavam comigo em determinado ambiente social, que elas falaram, cara, tu se comunica muito bem, cara, você tem voz de locutor, coisas, elogios, comentários desse tipo. E, cara, eu escutava essas coisas, eu não parava muito pra analisar, falar, pô, mano, isso aqui, sei lá, isso aqui é meu dom natural, coisas tipo, não ficava pensando nessas coisas, sabe? Mas, quando eu paro pra analisar isso acaba caindo naquele dilema, que eu até comentei isso com uma pessoa já, que é, será que o óbvio é tão óbvio ao ponto da gente ficar relembrando que isso é óbvio? É aquele papo meio brisa, mas isso casa muito com essa questão, porque às vezes é óbvio para outras pessoas, mas não é óbvio para você. Então às vezes você é muito bom em algo, mas você não tem consciência disso, porque às vezes é algo tão natural para você, que é tão natural para você quanto respirar, mas para as outras pessoas ao seu redor não é. Então isso casa até inclusive com uma premissa que muitos criadores de conteúdo seguem, que é o seguinte, cara, às vezes você tá alguns passos na frente de uma pessoa e você não percebe que você criar conteúdo sobre isso, de você ensinar outras pessoas, isso tem um valor muito grande. Porque acaba que você não tem uma distância muito enorme de uma outra pessoa que ainda não tá no teu nível. Às vezes você tá 2 níveis na frente da pessoa, o que é o suficiente para você ser uma autoridade, porque você já sabe alguma coisa que ela não sabe. Então, a mesma premissa também se aplica nisso. Ela se aplica exatamente nesse ponto de você buscar entender quem você é. Eu recomendo muito a leitura do livro do Robert Greene. Ele com certeza ele te explica de uma maneira muito mais aprofundada e sem ser prolixo do que eu tô sendo agora. Mas esse processo, cara, e esse livro em si, ele foi realmente um divisor de águas pra mim. E antes de ir pros momentos finais desse vídeo, eu vou comentar sobre o que eu fiz pra perceber, digamos, qual é o meu objetivo de vida, o meu trabalho de vida, por assim dizer. E sendo bem honesto, não é algo que eu tenho 100% de certeza, mas eu já tenho pistas e já tenho um norte muito bem desenhado. Que é no seguinte: quando eu comecei a ter o objetivo de ter essa satisfação, essa conquista de identificar, cara, qual é o meu objetivo, pra onde eu vou com a minha vida, esse tipo de coisa, eu comecei a fazer um exercício de ficar me questionando e ficar avaliando os momentos específicos da minha vida. E eu fiz muito isso por influência também desse livro do Maestria. Eu comecei a notar certos padrões que estavam presentes ali, mas eu não percebi. Então um deles estava relacionado, por exemplo, que quando eu comecei a ler mais livros, eu percebi que, cara, se eu fico, por exemplo, um dia sem ler livro, eu me sinto mal. Se eu fico agora, uns
ultimamente, se eu fico um dia, ou às vezes, algum momento específico, sem escrever, eu me sinto mal. Porque isso já se tornou parte de mim. Às vezes eu escrevo e eu nem sinto o tempo passar. Às vezes eu tô lendo e eu me sinto bem, eu não sinto o tempo passar. E quando eu olhei o processo que o Robert Greene comenta no livro dele, que ele vai descrevendo com histórias de grandes mestres, de grandes mentes, ele vai... Uma das características que ele aponta é justamente essa, de que você faz algo que é tão natural pra você, que você realmente é literalmente como se fosse um diagnóstico. Do tipo, cara, se você faz isso aqui com facilidade, sem dificuldade, algo que soa como algo que você é bom e que você tem prazer nisso, então você deve ir fundo nisso. Mas, antes de você ter esse processo de você agora vai aplicar isso, você precisa ter a clareza e que o autoconhecimento te proporciona. Então é por isso que tudo começa, cara. Tudo começa no autoconhecimento. Não adianta eu apresentar pra você coisas que eu fiz ou coisas que tá em determinado livro, porque tudo começa no autoconhecimento. E esses caras, esses grandes gênios, você pega Leonardo da Vinci, pega Benjamin Franklin, eles tinham uma clareza. Eles tinham muito claro o que eles queriam. E mesmo que eles não tivessem em determinado momento, eles foram explorando, eles foram vivendo, eles foram experienciando. E através dessa experiência foi permitindo que uma clareza começasse a surgir, sabe? E isso inclusive casa com uma das histórias que o Robert Greene conta nesse nesse livro da maestria, que teve um sujeito que, quando ele descobriu que ele queria seguir a carreira de física, foi através de uma leitura de um livro sobre física, que ele, por coincidência, encontrou no trabalho dele, que ele atuava como bibliotecário na época. E quando ele pegou esse livro, ele folheou o livro, ele leu o livro e falou, cara, isso aqui é fascinante. Ele decidiu que aquilo seria o trabalho de vida dele. Então percebe que você precisa se dar a chance de experienciar mais a vida, que aí sim você vai obtendo feedback, você vai explorando, tendo experiência, porque só assim você vai obter resultado em tempo real do que você pode ser capaz de fazer, sabe? E às vezes é algo que você gosta muito e que você é muito bom, que você ainda não sabe porque você ainda não se deu a oportunidade de experienciar aqui. Então, cara, não espere que exista uma fórmula pronta. Mas tudo começa na sua identidade, no seu autoconhecimento, começa na sua inclinação, que você se sente naturalmente. Então, claro, como eu falei, cara, você deve pensar nisso como se você estivesse iniciando uma investigação, onde o alvo dessa investigação é você, quem você é. E como eu falei, cara, não adianta ficar esperando que exista uma receita pronta. Existem princípios, e esses princípios estão aí. E, cara, eu recomendo muito a leitura do livro do Robert Greene. E assim, cara, eu me sinto mal que tenha passado tanto tempo assim na minha vida e eu não tenha me deparado com esse livro antes, ou até mesmo ter essa clareza que hoje eu tenho. E se tu chegou até aqui, cara, realmente recomendo que você leia esses livros, que você pegue essa urgência de você adquirir habilidades nessa etapa da sua vida, principalmente se você é jovem, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Então é melhor que você colhe os frutos de algo positivo que você plantou hoje. Então essa é a melhor mensagem que eu posso deixar pra você que ficou até agora e pra vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. Muito obrigado. Então se tu chegou até aqui, cara, considere dar um like nesse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. E cara, a minha mensagem final é o seguinte, cara, é algo que eu tenho pensado ultimamente, mas isso é uma verdade, cara. Inevitavelmente você vai passar por sofrimento. E esse sofrimento, ele pode ser dividido em dois caminhos, por assim dizer. A dor, não é nem sofrimento, é dor. Isso, acho que foi uma frase de efeito, você encontra essas frases de efeito na internet, mas ela faz muito sentido. Que só existem dois tipos de dor. A dor do sofrimento, é a dor da disciplina e a dor do arrependimento. A disciplina, cara, a consistência realmente ela exige e realmente, não diria que ela é uma dor, mas ela é um desafio. Existe essa dor, mas também existe uma dor muito pior, que é a dor do arrependimento. E geralmente, o arrependimento, que acaba sendo uma sabedoria, diria, entre aspas, popular, do senso comum, de que as pessoas, na sua maioria, se arrependem das coisas que elas não fizeram, porque não se deram a chance de se permitir experienciar, de se permitir viver. Então agora a pergunta que fica pra você é: o que você tá se privando de não experienciar? E o que isso tá te custando? E aqui não é um sinônimo de que você vai experienciar tudo. Não é isso, mas é você experienciar com o intuito de você obter uma clareza.
E se você é jovem, é justamente a hora que você tem que fazer isso, de você explorar. Então, nos vemos no próximo vídeo. Espero que tenha feito algum sentido.